Olá, eu sou a Silvia Zucarelli do canal Costura Criativa by Silvia Zucarelli. Se você ainda não participa do canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Hoje a peça é muito fácil e muito fofa. É o Mug Rug, que é esse conjuntinho aqui. É o tapetinho, que eu coloquei um bolsinho para prender um pacotinho de chá. E a cinta da caneca, que fica presa por um botãozinho aqui. Ótimo para presente. E aproveita os retalhinhos como a gente combinou lá no grupo do Facebook. Você ainda não participa do grupo do Facebook? Segue o link que está aqui embaixo. Lá a gente conversa a respeito das peças, tira suas dúvidas. O interesse é que todo mundo consiga fazer as peças que são propostas. Eu coloco 2 aulas todas as semanas. Participa com a gente. E agora vamos para o material. Para essa aula a gente vai usar manta acrílica, um pedaço com 20 por 30, só que você corta um pouquinho maior para dar uma margem para trabalhar com retalho. A mesma coisa com a caneca. 25 por 7, só que você corta sempre um pouquinho maior para poder trabalhar com retalho, que depois vai dar certinho. Como é que eu cheguei nessa medida da caneca? Você vai pegar e vai medir aqui, tá? Você mede aqui, à medida que der, você desconta meio centímetro ou 1 centímetro, porque vai precisar do elástico para a gente fechar com o botão. Então, você desconta um pouquinho. Então, a minha tá dando 26, eu vou cortar com 25. E a medida de 7 é porque é uma medida boa para tampar isso aqui. A gente não quer que pegue aqui embaixo no chão, mas também não pode pegar onde a pessoa vai beber. Então, você veja mais ou menos o tamanho da sua caneca. A minha com 7 ficou assim, olha, vai ficar muito bom. Viés da cor combinando com os retalhos. Esse aqui é aquele mais estreito, de 12 milímetros. Botão, você pode usar o que você quiser. Pode ser um mais bonito assim, para ficar mais charmoso, né? Se for para mulher, por exemplo. Ou um botão comum, simplesinho, se for para homem. Para cortar o retalho, quem tem o cortador, corta com mais precisão, fica bem retinho. Se não, risca bem com a régua, mede direitinho e corta com a tesoura. Não é isso que vai impedir o trabalho. Retalho. O retalho, vocês devem ter aí em casa alguns, né? Eu tenho bastante, já tá separado por cor, inclusive. Quem não tem retalho, pode comprar, eu trouxe para mostrar. Esse tipo de tecido aqui, ó. Eu tinha um pedaço aqui, falei, vou mostrar. No mesmo tecido, vem várias faixinhas, né? Às vezes tem faixinha mais larga, ele vem com 5, outros com mais cores. Ele é todo cheio de cor. Então, quando você quer fazer um trabalho e você não tem peça que combine, você pode comprar desse aqui, que ele já vem um monte de faixinha de tecido combinando. Aí você vai perguntar, mas como é que eu vou escolher uma cor que fique boa uma com a outra? O tecido, ele costuma ter isso aqui, ó. Na auréola tem essas cores aqui. Isso chama Pantone. É o Pantone que a firma usou para fazer o tecido. Todas essas cores estão dentro do tecido. Então, qualquer uma dessas que você use para combinar com o seu tecido, vai ficar bom. Por exemplo, nesse tecido aqui, se eu quisesse fazer uma montagem, fazer uma moldura, por exemplo, que cor que eu poderia usar? Qualquer uma dessas cores aqui casariam perfeitamente, rosa, azul, preto. As cores que estão na auréola sempre vai combinar. Aí você fala, mas o meu tecido não veio, porque tem tecido que não vem mesmo. Ou eu já usei e cortei, agora só tenho retalho. Então, a gente faz a olho, mas a gente faz como? Escolhe cor próxima, ou veja um que você pode chamar de tecido master. E aí você vê as cores que tem aqui e vai combinando. Cores próximas, cores que casam dentro, tá vendo? Que fica harmonioso. A olho mesmo você consegue fazer, é só ir olhando que vai ficando bom. A gente usa também bastante a nossa criatividade. Pode até ser muito diferente e você falar, vai ficar uma peça bonita. Vai ficar de bom gosto, com cores bem diferentes. Ou você usa assim mesmo, né? Tom sobre tom. A gente vai usar aqui retalho grande e retalho pequenininho, tá? Então, os menores retalhos que você tiver, nunca jogue fora, deixa separadinho, mesmo que eles tenham formas diferentes, tá vendo? Eu tenho alguns aqui só de bico,
mas a gente vai usar. Tecido é caro para jogar fora, então a gente tem que aprender a usar, aproveitar o que a gente tem. Aí aqui, para fazer o tapetinho, a gente vai usar 20 quadradinhos de 5 por 5. E para fazer o da caneca, são 10 quadradinhos, quadradinhos não, né? Agora são retângulos. 10 pecinhas retangulares assim, de 3,5 por 5. Tá vendo? Já a pecinha é menor. Tem que ser desse tamanho que eu tô falando? Não, você pode fazer do tamanho que você quiser. É que assim eu já tô dando pra você a medida de quanto você vai usar. Então, vai ser, para fazer o tapetinho nessa medida de 20 por 30, serão 20 quadradinhos de 5 por 5. E na medida da minha caneca, 10 de 3,5 por 5. Como é que a gente vai montar, então? Escolhe uma das bordas para você começar. Não coloca muito lá na beirada, lembra que a gente deixou um espaço? Já é justamente para isso, porque a gente vai usar o ferro hoje. O ideal é você colocar sempre o seu tecido master no meio e ir se guiando por ele, né? E aí você vai compondo com as cores que você achar que fica bom. Procurando fazer sempre com tecidos mais alternados, não ficar repetindo muito. Dando uma distância que eles vão casando, tá vendo? Importante, como eu falei, cortar sempre com a medida certinha. Por quê? Porque depois aqui, olha, eles vão ter que bater certinho na hora de costurar. Tá vendo? Eles têm que estar do mesmo tamanho. Porque senão a gente não consegue costurar e unir tudo depois. Então, prestar muita atenção na hora de costurar. Eu coloquei aqui na ponta, mas não coloco... Ah, não tá nem aparecendo, isso é muito clarinho. Vou trocar a cor. Agora dá pra ver. Dá um espacinho aqui e um espacinho aqui, que é pra gente poder usar o ferro de passar. Aí você vai colocando. Eu falei pra usar a manta R2, ela tem cola já, então como a gente vai trabalhar com retalho, o que a gente faz? Você arruma um pedaço... Pega seu ferro de passar. Tô fazendo aqui sem tábua, sem nada, porque o ferro tá desligado, tá, meninas? É só pra mostrar pra vocês. E aí você vem e passa assim, ó. Ele vai ficar fixado, tá? Porque a manta tem cola. Ela não é cola suficiente pra você deixar só na cola, vai precisar costurar. Mas é o suficiente pra você ter tempo de ir lá na máquina e passar. O que a gente vai fazer? Vai fazendo blocos assim e vai passando ferro. Ele vai fixando. Quando você terminar todo o trabalho, aí a gente vai para a máquina e vai fazer da seguinte forma. Vai unir aqui com um zigue-zague grande. Vai fazer um zigue-zague prendendo todo o tecido na manta. Eu vou fazer o meu e já mostro. Agora sim, meninas, agora tá valendo. Ferro ligado, tudo posicionado aqui, tá vendo? Respeitando as linhas, elas têm que casar uma com a outra, elas têm que bater para a gente poder costurar depois. Com ferro quente a gente só faz assim, olha, não é passar não, não precisa esfregar. Deixa um pouquinho e já tira, tá vendo? Deixa e tira. Já tá fixado, tá? Aqui ela sai se você puxar. Mas ela tá colada o suficiente pra gente poder passar o nosso zigue-zague. Já fiz nos dois, tá vendo? Bate as linhas direitinho, porque a gente vai precisar costurar e se ficar feio, fica torto, fica feio. Então a gente tem que arrumar direitinho. Agora a gente vai, deixa eu tirar esse ferro aqui. E agora a gente vai começar a fazer o zigue-zague, como eu falei.
Não precisa dar retrocesso, porque é zigue-zague e é só pra gente prender ali. Tudo preso no zigue-zague, não sei se dá pra ver porque eu tô usando a linha da mesma cor. Se quisesse deixar assim, poderia, só que aqui eu fiz um ponto de zigue-zague, acho que aqui aparece, num tamanho maior, tá vendo? Se fosse para deixar só no zigue-zague, você teria que fazer um pontinho miúdo para prender bem esse tecido, porque senão depois ele vai soltar. Então, se for deixar assim, aproxima bem um tecido do outro e faz um zigue-zague miudinho. Aqui eu tô usando o zigue-zague largo, que é só para prender o tecido aqui, tá? Faz isso nessa peça e depois nessa aqui. Agora que já tá tudo preso, né? Quadradinho por quadradinho, vocês têm que fazer a volta de cada quadradinho. Então, faz uma linha, depois outra linha, até prender tudo, porque ele não pode soltar. Terminou? Refila o trabalho, recorta as rebarbas. Toda vez que ficar um trabalho mais limpinho aqui, fica mais fácil para dar acabamento, não fica aquelas beiradas engrovinhadas, gordinha. Outra coisa importante que eu não falei, quando for trabalhar com retalho, passa muito bem o tecido com o ferro antes de cortar, quando for medir, porque assim a medida sai exata. E quando tiver cortado, passa tudo de novo para depois encaixar no trabalho, porque se ele tiver torto, aí as costuras vão ficar tortas, porque não vai bater uma com a outra para fazer esse tipo de trabalho em linha. Então tem que estar muito bem passadinho. Depois que você refilou tudo, aí a gente vai pegar o viés e vai cortar pedacinhos do tamanho das linhas menores, né? Então, são 5, 1, 2, 3, 4 menores e um maior. E vai dobrar, que a gente vai usar ele dobrado, mas não é para esticar. Quando você estica, ele fica mais fino, aí vai ficar torto e diferente do nosso trabalho. Vai ficar cada um de um tamanho, então não vai esticar, só dobrar mesmo. Vez é bom porque não precisa nem passar, você dá uma vincadinha assim, olha, devagarinho, e ele já fica todo dobrado. Depois que você tiver cortado os pedacinhos, você vai pegar com a parte dele da dobra virada toda pro mesmo lado. Todos tem que estar igual, porque isso é uma questão de capricho e bom acabamento. Então, assim, presta atenção. Coloca. Eu dou um azar com alfinete sem ponta. Aqui. Não há bombril que afia alguns, viu? Aqui, todos virados com a abertura dele para o mesmo lado. Prestar atenção para não fazer de lado contrário, para não ficar diferente. Colocou tudo arrumadinho assim, aí vai passar uma costurinha reta em cima de cada um, prendendo para não soltar. Só fazer isso aqui, ó, dá uma costurinha aqui em cima para não soltar. Faz isso em todos eles. Aí, nesse aqui eu já fiz, olha, tá tudo costurado, as beiradinhas aqui, todos os viés estão presos no tecido. Aí você vai pegar e vai trabalhar nele como um trabalho de cestaria, como se fosse uma cesta. Tá vendo? Esse aqui passou por cima, depois passou por baixo, depois passou por cima. Quando esse passou por cima, então esse vai passar por baixo. Este por cima, este por baixo, este por cima. A mesma coisa com o lado de cá, tá? E aí você vai prender em alguns pontos para que ele fique firme no lugar.
E aí a gente vai pegar e passar um zigue-zague aqui, olha, por cima dele. Poderia ser uma costura reta de cada lado, poderia. Mas eu vou fazendo um zigue-zague aqui. Faz um zigue-zague mais largo, que é para prender ele inteiro. Segura o trabalho porque tem uma parte por cima e uma por baixo. Você tem que ir arrumando com a sua mão pra ficar certinho, porque senão vai entortar de baixo. Vai ficar assim. Eu vou fazendo as outras também e já mostro. Pronto, já costurei tudo. Aqui, olha, tudo com zigue-zague, cada pedacinho do viés. Eu corri o zigue-zague um por um. Poderia ser costura reta aqui na beirinha, uma pra cima e uma pra baixo, mas eu preferi fazer no zigue-zague. Ficou assim. Já aproveitei e passei uma costura reta em todo o trabalho, fazendo um quilt livre, tá? Vocês poderiam fazer em outro formato, a costura poderia ser toda no sentido só. Eu preferi fazer assim. Agora a gente vai trabalhar aqui com o forro. Um outro tecidinho não precisa ser assim como o meu. Eu fiz emendado também para ficar os dois lados com retalho, mas poderia ser só um tecido normal. Quem tem etiqueta já coloca. A gente vai pegar direito para cima do tecido nosso trabalho principal, direito para baixo do forro. Eu resolvi colocar no meu um bolsinho para colocar o chá depois. Quem não quiser colocar, não precisa. Então, você num dos cantos, eu só coloquei aqui, olha, um quadradinho, 8 por 8, dobrei ao meio, e eu vou encaixar aqui, olha. Só isso. E aí, a gente vai vir com o tecido do forro. Coloca em cima, alfineta. E vai passar uma costura reta no trabalho todo, deixando um espaço pra gente desvirar depois. Aí vai passar uma costura reta na volta toda e deixa um espaço assim pra gente desvirar o trabalho. Então, costura tudo, menos uns 10 centímetros mais ou menos. A mesma coisa na cinta da nossa caneca, que eu já fiz também, ó. Já coloquei o forro, né, tá costuradinho já. Só esqueci de mostrar pra vocês o elástico para prender o botão depois. Esse elástico, ele teria que ser colocado nesse ponto, né, marca o meio da peça, antes de passar a costura para fechar, coloca o elástico aqui e fecha tudo junto. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas é simplesinho, é só, antes de fechar, colocar o elástico virado para dentro, ele vai ficar assim no tecido, coloca o forro, aí fecha tudo junto. Vou fechar o meu e já trago. Pronto, já costurei a volta toda da minha. Com um pezinho de máquina, a distância aqui é um pé de máquina. Aí eu passei no zigue-zague depois, para garantir que isso aqui não vai desmanchar. Deixei a minha abertura aqui para desvirar o trabalho. Aqui. Antes de desvirar, pode cortar esses bicos que ficam aqui, ó. Porque depois ele fica muito grosseiro. Cuidado para não cortar a sua costura. Corta só o biquinho aqui.
Pra quem colocar o bolsinho e ainda tá preso com o alfinete, cuidado na hora de girar pra não machucar a mão. Porque o alfinete tá lá dentro. Devagarinho, porque a gente deu retrocesso aqui pra começar e pra terminar do outro lado. Mas se você fizer muita força, pode arrebentar a costura. Tá quase. Arruma as pontas. Nessa hora aqui, vocês podem passar o trabalho para ele sentar de novo. Eu não vou passar o meu. Não agora. Vou terminar de empurrar aqui, que não saiu. Aí depois que a gente fizer toda a volta, a gente vai prender na hora que for rebater a costura. Aproveitar para prender a etiqueta para trás, para ela ficar certinha aqui. Aqui o bolsinho já ficou aqui. Aqui, acompanhando a linha que vem vindo já dobradinha, a gente pega e vai fechar com ponto invisível ou com a máquina mesmo. Eu gosto de aproveitar na hora que eu tô rebatendo a costura da volta, para já deixar aqui fechadinho. A gente tem que arrumar direitinho. Dobrar bem certinho, não pode deixar ele menor do que o resto do trabalho, tem que prestar muita atenção na linha que vem vindo dobrada pra dentro aqui, pra fazer igual. Aqui tá saindo pra fora. Aí passar a costura em toda a volta aqui. Rebater a costura. O bolsinho ficou aqui. Vou fazer o meu e já volto. Pronto. Já rebati a costura a volta toda. Como eu falei, eu prendi ela pra trás aqui, ó. A etiqueta ficou com a costura rebatida com ela virada pra trás, pra ela não ficar levantando, né? Fica mais bonitinha assim. Fiz a mesma coisa na cinta da caneca. Com a argolinha do elástico aqui. Aí vocês preguem um botãozinho. Eu escolhi esse aqui. Achei ele mais bonitinho. Vou deixar na caneca depois. Vou colocar na minha e já mostro aqui. Pronto, essa é a nossa peça finalizada. O bolsinho tá aqui, pra prender o chá. Se quiser fazer ele maior, é só aumentar o tamanho do quadradinho, aí ele vai ficar mais fechadinho, dá até pra colocar uma colherinha aqui. Com a etiquetinha. A cinta da caneca eu coloquei este botão, que não é o que eu mostrei no começo, mas esse ficou mais delicado. É só arrumar aqui. Muito bom pra dar de presente. Tem gente que gosta de personalizados, compra aquelas canecas, né, desenhadas. Aqui, é só colocar o nome, vocês podem colocar com pet appliqué ou bordar. Não deixa de ser um personalizado também.
Espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participa do grupo, o link está aqui embaixo, lá no Facebook, para a gente conversar e se encontrar mais vezes. Até a próxima semana.